Olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor a todos vocês. Pessoal, vou tentar ser o mais direto possível, tá? Nós vou gravar nesse vídeo para falar referente a dízimos e ofertas, como você já deve ter visto aí em algum lugar. Nós do Ministério, nós entendemos por bem que que esses assuntos como dízimo, ceia, né? A gente gravaria um vídeo para esses vídeos, né? Por quê? Porque por conta dos próprios obreiros que entendem qual a bandeira do ministério, né? A gente e as pessoas entendem que a gente pensa a respeito. Então esse vídeo, esse 1 minuto aqui já é para falar a introdução referente ao dízimo, sobre o que a gente pensa a respeito do dízimo, tá? Que é importante. Então, gente, é o seguinte. A gente já está desenhando um vídeo melhor estruturado, né? Só que esse vídeo aqui, a gente está utilizando ele como uma medida paliativa, né? A gente vai utilizar ele por agora, até a gente conseguir estruturar um vídeo melhorzinho, aí a gente exclui esse daqui ou não, mas esse aqui é provisório, tá? E a gente já tem desenhado os tópicos que a gente quer falar, e nesses tópicos eu vou adiantar para vocês aqui, de uma forma improvisada mesmo aqui, tá? Então vamos lá, referente a dízimos, a primeira citação que a gente tem referente a dízimo é lá em Caim e Abel. Vocês me perdoam que eu ficar olhando para baixo aqui, porque por ser um assunto muito extenso, a gente precisa fazer umas anotações. É lá em Caim e Abel, aonde eles levaram ali uma oferta a Deus ali, né? E ali todos conhecem a história, né? Um deu um dízimo sobre o melhor que ele tinha, uma oferta como o melhor que ele podia ali naquele momento. E o outro já não levou o melhor, né? Então, se você já entende que independente de qualquer coisa, Deus já olhava desde o primeiro a qualidade, né, do que a quantidade. Aí a gente tem uma situação entre Abraão e Matusalém, né? Aonde Abraão dá ali os 10%, né? Esse Matusalém era ali um sacerdote, além de rei, ele era sacerdote. E Abraão leva ali também aqueles 10% ali. Ao que dá a entender que o dízimo já era uma prática. Só não temos isso bíblico, né? Mas esses exemplos já mostram que em algum momento Deus já ensinou para o povo referente ao dízimo ou não. Pode ser que seja uma prática ali. Eu acredito que Deus já havia falado com eles referente a ofertas e dízimos, tá? Mas isso daí é mera especulação, não é bíblico. Em Levíticos, aí sim, nas leis ali, né, de Moisés, Moisés coloca ali a lei do dízimo para o povo de Israel. Então, o que acontece ali nessa questão do dízimo do povo de Israel? É separado ali, né, as terras, né? Já aconteceu o êxodo, já estão ali na terra. E é separado as terras ali de acordo com as tribos, né? Naquele momento é feita a separação. E Deus ordenou que a tribo de Levi ela não trabalharia no campo, né? Não teria nenhum tipo de trabalho. Aquela tribo ela seria dedicada à obra de Deus, ao templo ali, né? Ao tabernáculo. E como que essa tribo ela sobreviveria? Através da 10ª parte das outras tribos. Então as outras tribos iriam trabalhar e dariam ali 10% do seu pagamento, né? Do seu salário ali, para a tribo de Levi, para eles sobreviverem e utilizarem ali no templo, tá? Então temos aí a primeira citação em forma de lei, né? Não uma coisa assim que anteriormente, nos dois casos citados, viriam como algo voluntário, digamos assim, uma vez que não temos
relatos bíblicos. E lá em Malaquias 3:10, que é o mais conhecido, mais utilizado, tem lá a questão do trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E aí o Malaquias 3 inteiro, ele vai trazer ali uma questão de roubar a Deus aquele que não dá o dízimo, e é muito utilizado nos dias de hoje, tá? Passando para o Novo Testamento, nós vamos ver ali um concílio, porque assim, o que a gente precisa entender é que os gentios, para fazer bem claro, o brasileiro, ele entrou nessa questão toda de dízimo, nesse contexto de dízimo, a partir do Novo Testamento. E foram feito ali estava tendo alguns problemas, que as pessoas queriam circuncidar as pessoas, né, que não é os gentios, que não é... Gentio é todo aquele que não é judeu ali, nato. E aí eles entenderam que não colocariam encargos, né, um peso da lei judaica, né, da lei de Israel ali, para os gentios, né? Então aí já começa, aí já entende-se assim que há uma separação meio que de nação, né? Meio que de nação, como por exemplo, existem países que o casamento pode ser com mais de uma mulher. Existem países que já não, isso já é considerado adultério e tal. E então no Novo Testamento você vai ter alguns exemplos, mas você vai ter exemplos mais voltado a ação, uma ação voluntária, né? Como por exemplo em Coríntios, né? Que a palavra do Senhor fala lá que Deus ama o que dá com alegria. Não posso ler porque senão o vídeo fica muito extenso e não é essa a intenção. Mas a gente vai colocar aí as citações, dá uma olhada, é um estudo bem legal para ser feito. E a palavra do Senhor fala, né? O que semeia pouco, pouco ceifará, o que semeia em abundância, abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, que não seja por tristeza nem por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Então você vê uma forma muito mais voluntária, né? Você vê, por exemplo, a viúva, né? Que Jesus olhou aquela viúva ofertando e falou: aquela viúva deu o melhor, muito parecido com a questão de Abel e Caim, que as pessoas falam, não, mas os outros deram muito mais. Aí Jesus falou, não é a questão de mais ou menos, é o que está na intenção do coração dela, que Jesus estava olhando a intenção do coração dela como Deus, né? Ele estava olhando a intenção do coração dela. Outros exemplos a gente tem em Paulo, né? E aí a gente vai ver o exemplo que eu quero trazer para vocês, todos são importantes, mas o exemplo que eu quero trazer para vocês é o de Filipenses 4. Por que eu quero trazer ele como mais importante? Porque Paulo lá, ele fala como coisas importantes, como a oferta que ele recebeu foi como um cheiro suave, que a oferta que ele recebeu dos filipenses, ele utilizou, para que ele utilizou ali e tal. Então você vê sim que a oferta ela é válida. Você vê, por exemplo, em Mateus capítulo 23, verso 23, esse eu tenho de cor porque eu falei muito dele, que você vê Deus falando aos fariseus, né? Falando, olha, fariseus, não adianta vocês falarem para dar o dízimo e deixarem de seguir as outras coisas. Aí Jesus fala, vocês sim devem fazer essas coisas, mas não pode deixar de fazer as outras. Ou seja, você vê Jesus falando para os fariseus que eles deveriam sim dar o dízimo, mas eles deveriam observar outras coisas também, assim como eles faziam questão de observar o dízimo, tá? E aí, trazendo para os dias de hoje, a gente vai começar a perceber que os dízimos, eles, na verdade, ao invés de eles serem um cheiro suave, eles passaram a ser um grande problema para a igreja. Nossa, grande problema? Como assim? Eu vou explicar para vocês. Porque começou-se a ter muitas denominações e começou, assim como em tudo na vida, começou a ter ladrões, né? A verdade é essa, a pessoa que pega o dinheiro que não é dela, ele é um ladrão, né? Ele é um bandido, digamos assim, né?
problema. Por quê? Porque a igreja, ela precisa do dízimo. A igreja que eu digo, gente, é a igreja, o templo. Se quisermos ter o templo, precisamos ter o dízimo, né? Assim como era lá na questão de Levi, né? Na questão de Levi era assim, olha, para manter o templo, eu preciso que vocês tragam aí a tribo de Levi, né? As ofertas, todos vocês, e a gente mantém o templo. Precisa do templo? Eu tenho quase certeza que precisa do templo. É essencial? Não precisa, não é essencial. Porque a gente pode, por exemplo, na pandemia, a gente utilizou de tudo isso. Mas mesmo na pandemia, o Ministério Carmel, eu, o Henrique e a Márcia, que até então a gente não colheu o dízimo até o momento, a não ser das pessoas que ofertaram, a gente levantou dinheiro para comprar câmera, levantou dinheiro para comprar esqueci o nome, que deixa a iluminaçãozinha legal, a gente levantou dinheiro para comprar cadeiras, para comprar água, a gente já teve um culto presencial, então assim, precisa ter. Para ter a porta aberta precisa ter. Aí tem os abençoados que pagam aluguel, um dia a gente vai ter que pagar aluguel também. E é isso, é muito simples, tá? Só que não é só isso. Não é só isso. O dízimo, ele não é apenas para manter o templo, como ele é também para que tenha ações, as ofertas, né? Dízimos e ofertas. Para que tenham ações, né? Como, por exemplo, a gente tem o AGT, que a gente vai ajudar a gente quer ajudar algumas pessoas, a gente quer ajudar com alimentos, a gente quer ajudar com diversas coisas, tá? Aí você fala assim, Alan, é obrigatório o dízimo? Eu não acredito que seja obrigatório. Eu respeito quem acha, são pessoas, inclusive, pessoas que têm um conceito muito alto, mas eu acredito que precisa ser voluntário. Esse voluntário, ele nunca pode deixar de existir. Por que ele nunca pode deixar de existir? Porque assim, o que é obrigado, a pessoa que dá o seu dízimo obrigado, ela não está aproveitando do que o dízimo é. Entendeu? Porque quando você dá o seu dízimo, Deus não olha o valor que você está levando, Ele olha o que está dentro no seu coração. Se você está levando por obrigação, se você está levando porque você quer que as pessoas vejam que você está indo lá na frente, exemplo, ou porque não, porque você quer realmente que a igreja seja confortável, a igreja consiga pagar o seu aluguel bonitinho, e fazer tudo que precisa ser feito, tá? A questão do dízimo obrigatório, para mim, não existe. Mas existe o voluntário. Por que existe o voluntário? Porque, assim como tudo que Deus faz, a questão dos 10%, ela é inteligentíssima. Inteligentíssima. Porque assim, 10%, quais as vantagens dos 10%? Eu vou só falar o que eu lembro aqui agora, isso eu não tenho anotado. Primeira vantagem. Independente se você ganha muito ou pouco, você vai estar dando um valor significativo, porque você está falando de porcentagem. 10% de 1.000, R$100. 10% de 10.000, R$1.000. Aí você fala assim, poxa, mas um deu 1.000 e o outro deu 100, mas deu ali uma porcentagem referente ao valor total que ele tem. Então, para mim, Alan, eu sou um dizimista fiel. Por que eu sou um dizimista fiel? Porque é uma prática legal, é uma prática ótima. Conforme meu salário for aumentando, tem lá a parte do dízimo, conforme Deus for prosperando, as coisas vão prosperando. Então, como que eu posso dizer para vocês? É uma forma legal de controlar. Eu sou uma pessoa que eu gosto de controle, de ter o controle, porque eu sou muito esquecido, e se eu não tenho controle, estava até conversando com uma amiga recente, se eu não tenho controle, é o seguinte, acabou. Eu esqueço, daqui a pouco já acumulou e já virou o que vocês sabem. Então é uma coisa assim, 10%, você já deixa ali destinado aqueles 10%, perfeito. Eu sou obrigado? Se eu não der, eu não vou para o céu? Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a intenção do seu coração. Eu quero abençoar a obra.
Eu não quero. Se você, eu não quero abençoar. Se você fala assim, eu não quero abençoar, só que eu vou dar o dízimo porque o Alan está falando, não dê o seu dízimo no Ministério Carmel. Porque isso é ruim para você. A palavra do Senhor fala que a gente não deve dar o dízimo nem por tristeza, nem por necessidade. A gente precisa entender que a oferta, que o dízimo, ele é uma forma de abençoar a obra de Deus, de louvar ao nome do Senhor. A palavra do Senhor fala que aquele que der um só copo d'água para qualquer servo dele, ele está ali, ele vai ser bastante abençoado, né? Então, assim, e também tem uma outra questão. A questão de semear, é bíblico, a questão de semear, tá? Como que eu posso? É bíblico, a lei da semeadura. Não tem que ficar enrolando. É a lei da semeadura. Quanto mais você, a palavra do Senhor fala, e digo isso, o que semeia pouco, pouco ceifará. O que semeia em abundância ceifará. Tá? Simples assim. O que semeia em abundância ceifará. Então assim, Alan, é porque tem igrejas que, sei lá, pede o salário, o 13º de todos para que as pessoas levem e dá certo mesmo, tá? Igual eu falei, Deus olha o coração. Mas se no coração da pessoa ela entendeu que ela vai semear bastante, ela vai colher bastante. Isso é o que a palavra do Senhor diz. O que semeia pouco, colhe pouco. O que semeia... mas é só no dízimo? Não, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Se você semear o seu tempo, se você semeia, por exemplo, no seu relacionamento, se você semeia o seu tempo com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, você vai colher o quê? Você vai colher um bom relacionamento. Se você semeia um trabalho duro na sua empresa, você vai colher um resultado, né? Se você fizer da forma certa ali, você vai colher um resultado. É a lei da semeadura. Da mesma forma, o contrário. Da mesma forma, o contrário. Se você semeia porque você é obrigado, você vai colher de acordo com aquilo que você colocou ali. Deus não se deixa enganar. A palavra do Senhor fala. Tudo que o homem plantar, o homem ceifará. Tá? E assim, mas aí o que eu faço? Trabalhe o seu coração. Trabalhe o seu coração. Alan, eu devo dar o dízimo ou eu não devo? Assiste esse vídeo e vê o que o seu coração vai falar. Vê o que o seu coração vai falar. Talvez você tenha uma situação que você precisa tratar, uma situação de escassez, uma situação, seja lá qual for, que está te atrapalhando a sua vida, porque a verdade da vida é que quanto mais você dá, mais você recebe, independente, não estou falando de dinheiro, eu estou falando de tudo. Quanto mais você dá, mais você recebe, e isso está te travando, então você precisa tratar isso. Tá? Você precisa tratar essa questão. Então, é isso. Que fique bem claro que, assim, que precisa ser voluntário. Precisa ser voluntário. O que precisa ser voluntário? A primeira coisa, a sua intenção tem que ser voluntária. O seu motivo tem que ser voluntário. Não vá pela cabeça de ninguém. Não se sinta obrigado, porque isso faz mal para você mesmo. Faz mal para você mesmo. Eu sei que às vezes parece ser contraditório e tal. Eu defendo que precisa sim ofertar na casa de Deus, dizimar na casa de Deus. Eu tenho um exemplo, não vou falar o nome, mas eu tenho um exemplo. Eu sei quanto essa pessoa ganha, porque a gente tem um relacionamento legal. Essa pessoa é a pessoa que mais oferta e dá mais dízimo que eu conheço. E essa pessoa, ela é extremamente próspera. E ela ganha a metade, nem a metade do que eu ganho. E ela é extremamente próspera. Se eu precisar de dinheiro para ela me emprestar, ela me empresta, essa pessoa. É impressionante. As coisas que Deus faz, né? Então, assim, agora o último tópico aqui, que é referente aos dízimos Carmel, tá? Eu trouxe Antigo Testamento, Novo Testamento, dias de hoje, agora eu estou trazendo o Carmel. Carmel não é muito diferente das coisas certas que eu falei referente aos dias de hoje. Mas vamos lá. Primeira coisa, o dízimo, nós entendemos que ele precisa ser direcionado a pessoas. Talvez a direção final, quer dizer, não,
A direção final tem que ser pessoas, mas o meio talvez não vai para uma pessoa. Mas, por exemplo, né, eu vou dar um exemplo que eu estava conversando com o Henrique, que a gente tem um plano de ter um terreno, a gente comprar um terreno, um ministério, e ali a gente faz o ministério do jeito que a gente quer, com todas as salinhas de criança, com sala para a gente gravar vídeo, com estúdio, tudo isso que a fé deixa, a fé permite que a gente alcance agora, né? E aí a gente falou, poxa, mas aí a gente teria que fazer num lugar um pouquinho separado, porque a região central não vai achar terreno. E aí a gente pensou, poxa, mas e aí, como que as pessoas vão? E a gente chegou na conclusão assim, cara, as pessoas dão dízimo para a igreja, nada mais justo do que ter um ônibus que vai passar em determinado lugar lá, a gente conversando, e vai pegar a turma, da onde tem o maior número de pessoas. Precisa voltar para as pessoas. O destino final são as pessoas. São as pessoas. Mas o meio é um busão que a gente vai alugar ou vai comprar e vai passar ali na região onde tem um número grande de pessoas, a fim de facilitar. Então, assim, não quer dizer que pessoas são as pessoas do ministério. Não, as pessoas que precisarem. Seja em alimentos... enfim, o AGT tem bastante projetos. Eu quero, vai ter um vídeo só para o AGT, tá? Esse aqui é o dízimo, o vídeo relacionado ao dízimo, tá? Então essas pessoas precisam, elas precisam ter um conforto. Essas pessoas elas precisam ter ali qualidade, né? Qualidade. O lugar onde elas ficam, um lugar que elas sentam, o banheiro que elas vão, precisa ter qualidade ali na questão, ser um visual legal, tudo isso que vocês já sabem, entendeu? Então, é mais ou menos isso. O ambiente, tudo que envolve essas pessoas precisa ter qualidade, entendeu? Se eu já estou... enfim, é muito extenso isso. Tá? Então eu estou resumindo o máximo que eu posso aqui. Referente ao Ministério Carmel, nós não teremos obrigatoriamente ministração de dízimo em todos os cultos. Por que nós não teremos ministração de dízimo em todos os cultos? Primeiro, né, vai do feeling ali de quem vai estar ministrando, né? A pessoa vai estar ministrando, ele vê que tem um número expressivo de pessoas que não vão ter acesso a um vídeo como esse naquele momento, ou não tiveram, ele pode sim falar referente ao dízimo, não é que pode ou não pode, é o que ele sentia ali no momento. Mas a ideia é não ter ministração de dízimo em todo o culto. E vai ser assim, a ideia não, vai ser assim. Porque nós entendemos que é um espaço que a gente tira do culto que a gente pode preencher com outras coisas, como ministração referente à autoestima, ministração referente a casais, ministração referente a pais e filhos, ministração referente à salvação. Então vai ter aquele espaço ali que vai do feeling ali da pessoa responsável por ministrar referente a isso. Aí você fala, Alan, mas você não tem preocupação de dessa forma vocês não conseguirem pagar as contas, fazer as coisas? Gente, eu estou muito tranquilo quanto a isso, por dois motivos. Primeiro motivo, aquele que começou a boa obra é fiel e justo para terminar. Fiel e justo para terminar. E o segundo motivo, se a gente... Eu não tenho problema em voltar para as casas igual a gente está hoje. Não tem problema, a gente volta para as casas e enfim. E isso é o segundo motivo. E um terceiro motivo que entra aqui já... Assim, não tem como dar errado. Isso não é sobre o que eu falo, o que eu vou falar. É sobre o que Deus já prometeu pra gente, que o ministério vai andar, que a gente vai andar por onde tiver que andar, se tiver que passar por dificuldade, a gente vai enfrentar as dificuldades, mas não é sobre a minha persuasão referente a dízimo, ou não é isso, é referente ao que Deus vai tocar no coração das pessoas, referente a dízimo. O que você precisa prestar atenção, e eu já falei aqui, todos nós precisamos, é a questão da organização. Os 10% é uma coisa maravilhosa. Para mim serve demais, por conta de tudo que eu já falei. A verdade, amados, é o seguinte. Se a gente não
colocar quem gosta de dizimar, quem ama dizimar e ofertar na casa de Deus. Se a gente não se organizar, chega um momento, que já aconteceu comigo, que a gente vai olhar ali para aquele momento que a gente vai estar e vai falar, meu Deus, esqueci de dar o dízimo. E a gente vai se sentir mal, porque a gente ama fazer aquilo. Então a melhor coisa é isso, é dessa forma. Voluntário sim, mas é preciso ter ali uma organização, porque senão a gente acaba se perdendo, tá bom? Isso para quem ama dar o dízimo, para quem quer dar o dízimo, para quem entende tudo que eu estou falando aqui. Tá? Quem não entende já saiu. Se você está aí até agora é porque você entende. E a gente vai ter uma central de transparência no Ministério Carmel. Essa central de transparência ainda não temos ainda definido como vai ser, mas ali em um determinado período, 2 meses, 3 meses, a gente vai ter um momento, seja ele online, ou seja um vídeo, ou seja um culto, onde a gente vai mostrar os números. A gente vai mostrar os números. Para quem? Para todo mundo? Não, a gente vai mostrar os números para quem é membro da casa da igreja, né? Porque vocês sabem muito bem que falar de dinheiro no país que a gente vive, a gente pode estar sujeito a muita coisa. Não deixamos de estar sujeitos por conta disso. Temos um Deus, temos diversos anjos lutando ao nosso favor. Basta a gente olhar, Deus olhar os nossos olhos espirituais, que a gente vai ver o tanto de anjo que tem para combater. Mas nós precisamos também vigiar. Não somente orar, mas também vigiar. Então, é isso. Teremos uma central de transparência. Estamos encontrando a melhor forma para ter essa central de transparência. E nós vamos mostrar para vocês. Já passei tudo que eu tinha para passar para vocês. Se você tiver qualquer dúvida, fala com a gente, tá? Importantíssimo, amado. Olha para o seu coração. Olha sempre para o seu coração, porque é lá que Deus olha. É lá que Deus olha. O seu coração, como que está. Tá bom? Amados, eu tenho muitos exemplos, sabe, que eu posso passar para vocês. Depois a gente conversa, a gente tem um tempo na casa de Deus, a gente pode passar muitos exemplos para vocês, sabe? Eu já tive exemplo da igreja que eu fazia parte, da Igreja Evangélica Restauração, Pastor Aparecido, que eu morava de frente para a igreja, e aí eu estava com um valor expressivo na minha casa, e o Espírito Santo falou, vai lá e pega esse valor e dá o dízimo. Aí eu falei, eu conheço essa voz, né? Essa voz é do Espírito Santo. Fui lá, peguei, dei o dízimo. E aí, a partir do momento que eu dei aquele dízimo, aconteceu coisas que eu não sei te explicar como que aconteceu. Coisas lindas, maravilhosas. Então, assim, é você e Deus. Ensinamento bíblico tem. Eu já passei tudo, uma boa parte do ensinamento bíblico, mas voluntário. Não por obrigação, não por tristeza, não por necessidade. Voluntário. Tá bom? Deus te abençoe. Dúvidas, fala com a gente. Pode mandar mensagem nas nossas centrais aí, número de WhatsApp, que a gente está à sua disposição. Deus te abençoe, amado.